Fox News. O presidente Donald Trump anunciou na sexta-feira, 16 de janeiro de 2026, um aumento histórico de 50 bilhões de dólares no financiamento para a saúde rural nos Estados Unidos ao longo de 5 anos. Durante uma mesa redonda na Casa Branca, Trump declarou que esse investimento recorde beneficiará americanos em todos os 50 estados e foi viabilizado através do corte de desperdício, fraude e abuso do Medicaid. O anúncio faz parte do One Big Beautiful Bill Act, que determina que metade do financiamento seja distribuída igualmente entre todos os estados, enquanto os recursos restantes serão alocados com base em fatores específicos de cada estado, incluindo as condições dos hospitais rurais. O evento contou com a participação do secretário de Saúde e Serviços Humanos Robert F. Kennedy Jr., a secretária de Agricultura Brooke Rollins e o administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, Mehmet Oz. A iniciativa promove o Great Healthcare Plan do governo Trump, apresentado em coletiva de imprensa na quinta-feira anterior. O plano inclui medidas como redução de preços de medicamentos, diminuição de prêmios de seguros, responsabilização de seguradoras e maximização da transparência de preços. Analistas descrevem a proposta como um esforço de Trump para moldar a mensagem republicana antes das eleições de meio de mandato de 2026, enquanto o partido tenta manter suas estreitas maiorias na Câmara e no Senado. Em 16 de janeiro de 2026, o presidente Donald Trump anunciou durante uma mesa redonda na Casa Branca um aumento histórico de 50 bilhões de dólares no financiamento para assistência médica rural ao longo de 5 anos. Esse investimento massivo, parte do chamado One Big Beautiful Bill Act, a Grande e Bela Lei, representa o que Trump descreveu como um aumento sem precedentes e recorde no financiamento para a saúde rural, beneficiando todos os 50 estados americanos. O aspecto mais notável desta iniciativa não é apenas a magnitude do investimento, mas sua fonte de financiamento. Trump deixou absolutamente claro que estes 50 bilhões de dólares foram obtidos através da eliminação de desperdício, fraude e abuso massivos do Medicaid, não através de novos impostos, não através de aumento da dívida, mas através da simples prática de governança responsável, cortar o que não funciona para investir no que realmente importa. A mesa redonda contou com a presença de figuras-chave do gabinete Trump, incluindo o secretário de Saúde e Serviços Humanos Robert F. Kennedy Jr., a secretária de Agricultura Brooke Rollins e o administrador dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid, Dr. Mehmet Oz. A diversidade de departamentos representados sinaliza a abordagem intergovernamental desta iniciativa, reconhecendo que a saúde rural não é apenas uma questão médica, mas agrícola, econômica e de infraestrutura. A legislação estabelece um mecanismo de distribuição deliberadamente equitativo e baseado em necessidades reais. Metade dos 50 bilhões será distribuída igualmente entre todos os 50 estados, garantindo que mesmo estados menos populosos recebam recursos substanciais. A metade restante será alocada com base em fatores específicos de cada estado, incluindo crucialmente as condições dos hospitais rurais, reconhecendo que algumas regiões enfrentam crises mais severas que outras. Este modelo de distribuição reflete um princípio conservador fundamental: federalismo equilibrado. Não é um mandato federal de tamanho único que ignora as realidades locais, nem é um abandono completo das responsabilidades federais. É um reconhecimento de que Washington pode e deve desempenhar um papel em questões de importância nacional, mas deve fazê-lo respeitando as diferentes circunstâncias estaduais. Este anúncio de financiamento rural ocorreu como parte do lançamento mais amplo do que Trump denominou Great Healthcare Plan, Grande Plano de Saúde, revelado durante uma coletiva de imprensa na Casa Branca na quinta-feira, 15 de janeiro de 2026. Observadores políticos já caracterizaram esta iniciativa como um esforço estratégico de Trump para moldar a mensagem republicana antes das eleições de meio de mandato de 2026, enquanto o partido tenta manter suas estreitas maiorias tanto na Câmara quanto no Senado. O plano de saúde mais amplo, conforme detalhado na ficha informativa da Casa Branca, articula vários pilares principais: redução dos preços de medicamentos, redução dos prêmios de seguros, responsabilização das seguradoras e maximização da transparência de preços.
Durante a mesa redonda de sexta-feira, Trump elaborou especificamente sobre o componente de transparência, anunciando que hospitais que aceitam Medicaid e Medicare serão obrigados a exibir proeminentemente os preços para que os pacientes estejam cientes do custo de seus cuidados antes de recebê-los. A revelação deste plano ocorre em um momento político particularmente estratégico. Com maiorias republicanas estreitas em ambas as câmaras do Congresso, Trump enfrenta o delicado equilíbrio de aprovar legislação substantiva enquanto mantém unidade partidária. A escolha de focar na saúde rural, uma questão que transcende divisões partidárias tradicionais e afeta diretamente as bases eleitorais republicanas em estados vermelhos e swing states, demonstra astúcia política. Durante a mesa redonda, Trump demonstrou confiança de que os republicanos apoiariam o plano, instando o Congresso a aprovar a legislação do Grande Plano de Saúde. Esta confiança pode derivar do fato de que, ao contrário de propostas de saúde mais controversas, o financiamento rural goza de apoio bipartidário considerável, especialmente entre congressistas que representam distritos não metropolitanos. Para compreender plenamente a importância desta iniciativa, é essencial contextualizar a crise que os sistemas de saúde rurais americanos enfrentam. Nas últimas 2 décadas, centenas de hospitais rurais fecharam suas portas permanentemente. Comunidades inteiras perderam acesso a cuidados de emergência, serviços de maternidade e tratamentos especializados. Residentes rurais frequentemente precisam viajar horas para procedimentos médicos básicos que habitantes urbanos consideram garantidos. Esta crise de saúde rural tem dimensões econômicas, demográficas e culturais profundas. Economicamente, hospitais rurais frequentemente servem como os maiores empregadores em suas comunidades. Seu fechamento desencadeia espirais econômicas descendentes. Demograficamente, a América rural está envelhecendo mais rapidamente que áreas urbanas, aumentando a demanda por serviços de saúde, precisamente quando a oferta está diminuindo. Culturalmente, a perda de instalações de saúde locais representa mais uma erosão da viabilidade da vida em pequenas cidades americanas. Talvez o aspecto mais ideologicamente significativo deste anúncio seja a fonte declarada do financiamento. Trump enfatizou repetidamente que os 50 bilhões de dólares vieram de cortar desperdício, fraude e abuso massivos do Medicaid e reinvestir esses fundos para revitalizar hospitais em nossas queridas comunidades rurais. Esta formulação encapsula uma filosofia conservadora central de governança. O governo não sofre de falta de recursos, mas de má administração de recursos. A implicação é que dezenas de bilhões de dólares estavam sendo desperdiçados anualmente no Medicaid através de fraude, abuso administrativo e ineficiência burocrática, dinheiro que poderia ter estado financiando cuidados de saúde legítimos todo esse tempo. Este anúncio ocorre contra o pano de fundo de décadas de debates sobre reforma de saúde na América, particularmente no contexto das tentativas republicanas de modificar ou revogar o Affordable Care Act, Obamacare. Também se situa dentro do mandato mais amplo de Trump, de reestruturar o governo federal, reduzir despesas burocráticas e redirecionar recursos para prioridades que ele argumenta servirem melhor o povo americano. A composição da equipe presente na mesa redonda, Kennedy, Oz e Rawlings, também merece contexto. Kennedy traz credibilidade com céticos de estabelecimentos médicos e farmacêuticos. Oz traz reconhecimento de nome e experiência médica. Rawlings representa a conexão rural-agrícola. Juntos, eles sinalizam uma abordagem à saúde que desafia ortodoxias estabelecidas. A cronologia também é significativa. Este anúncio vem no início do mandato de Trump, sinalizando que a reforma de saúde é uma prioridade legislativa imediata, não algo a ser adiado para anos posteriores. A linguagem de grande e bela lei ecoa a retórica preferida de Trump, de projetos ambiciosos e unificadores. Este resumo executivo estabelece os fatos essenciais e o contexto necessário para a análise conservadora profunda nas partes subsequentes. A decisão de financiar os 50 bilhões de dólares através da eliminação de desperdício, fraude e abuso do Medicaid representa uma manobra política altamente sofisticada. Trump não está apenas anunciando um investimento, está construindo uma narrativa sobre governança que serve múltiplos propósitos. 1. Neutralização da escala. Ao afirmar que os recursos vieram de cortes de desperdício, não de novos impostos ou dívida, Trump desarma antecipadamente críticos conservadores preocupados com gastos governamentais.
A mensagem é clara. Isto não é expansão governamental, é realocação inteligente. 2. Validação do DOGE e reforma administrativa. Este anúncio fornece validação tangível para iniciativas de eficiência governamental. Os 50 bilhões de dólares tornam-se a prova de que havia realmente desperdício massivo a ser eliminado, legitimando retrospectivamente auditorias e cortes em outros programas. Reposicionamento pré-midterms. Com as eleições de meio de mandato de 2026 se aproximando, este anúncio posiciona os republicanos como o partido que simultaneamente corta desperdício e investe em comunidades negligenciadas. É uma narrativa difícil de atacar politicamente. A decisão de focar especificamente em saúde rural não é acidental, é politicamente calculada com precisão cirúrgica. Geografia eleitoral. As áreas rurais constituem a base eleitoral mais sólida de Trump. Este investimento fortalece lealdades em territórios já republicanos, enquanto potencialmente converte distritos competitivos rurais. Vulnerabilidade demográfica. Comunidades rurais têm enfrentado décadas de declínio de infraestrutura de saúde, com mais de 130 hospitais rurais fechando desde 2010. Esta é uma ferida real que Trump está se posicionando para curar. Simbolismo cultural. Em um momento de crescente polarização urbano-rural, investir em saúde rural envia uma mensagem poderosa. Vocês não foram esquecidos. É política identitária republicana, não baseada em raça ou gênero, mas em geografia e estilo de vida. Contraste com democratas. Permite que republicanos acusem democratas de negligenciar a América rural enquanto focam em áreas urbanas, reforçando divisões culturais que beneficiam eleitoralmente o GOP. Afirmação de que 50 bilhões de dólares vieram de eliminar desperdício, fraude e abuso do Medicaid levanta questões técnicas profundas. Escala das alegações. 50 bilhões de dólares ao longo de 5 anos equivale a 10 bilhões de dólares anuais. O Medicaid tem orçamento federal de aproximadamente 600 dólares mais bilhões anuais. Trump está alegando ter encontrado e eliminado cerca de 1,7% do orçamento total em desperdício, uma porcentagem que, embora significativa, não é tecnicamente impossível. Especificidade ausente. O anúncio não detalha onde especificamente esses 10 bilhões de dólares anuais foram cortados. Possibilidades incluem eliminação de pagamentos duplicados, remoção de beneficiários não elegíveis, redução de fraude de provedores, cortes em benefícios opcionais específicos, redução de administrativos estaduais. O problema da transferência, existe uma tensão inerente aqui. Se o governo está eliminando o desperdício do Medicaid, um programa principalmente para populações de baixa renda, urbanas e rurais, está essencialmente tirando recursos de um programa de saúde pública para investir em outro. A questão é, quem perde com esses cortes de desperdício? Governadores. Como o Medicaid é administrado em parceria federal e estadual, cortes federais de 10 bilhões de dólares no ano inevitavelmente impactam orçamentos estaduais. Governadores, inclusive republicanos, podem enfrentar pressões orçamentárias que os forçam a escolher entre serviços. O modelo 50% igual, mais 50% baseado em necessidade é tecnicamente interessante. Vantagens do modelo híbrido. Garante que estados pequenos, Wyoming, Vermont, recebam recursos mínimos substanciais. Permite calibração para estados com crises mais severas, áreas do cinturão da ferrugem, Apalaches. Reduz incentivos perversos para estados competirem por parecerem mais necessitados. Desafios de implementação. Definir condição dos hospitais rurais requer métricas objetivas, taxa de fechamento, margens operacionais, acesso por capita. Estados com mais hospitais rurais já fechados podem paradoxalmente receber menos que estados onde hospitais ainda sobrevivem precariamente. Possibilidade de manipulação política na alocação da metade variável. Apoio com reservas. Conservadores fiscais tradicionais podem apoiar a fonte do financiamento, cortes de desperdício, mas questionar se 50 bilhões de dólares em gastos federais adicionais é realmente necessário. A pergunta crítica: por que não devolver essas economias aos contribuintes ou reduzir o déficit? Ceticismo sobre desperdício. Há ceticismo histórico quando governos alegam ter encontrado bilhões em desperdício. Se era tão fácil encontrar 50 bilhões de dólares em fraude, por que não foi feito antes?
Isso sugere incompetência administrativa massiva ou exagero político. Preocupações com canibalização de programas sociais. Progressistas provavelmente argumentarão que eliminar desperdício do Medicaid é eufemismo para cortar benefícios de populações vulneráveis, essencialmente tirando de pobres rurais, politicamente convenientes. Crítica à privatização implícita. A presença de Dr. Oz, conhecido por visões favoráveis a soluções de mercado, sugere que parte dessa revitalização pode envolver parcerias público-privadas ou privatização parcial que progressistas veem como ameaça à saúde como direito público. De Priorsteds. Por que investir especificamente em infraestrutura rural, quando áreas urbanas também enfrentam crises de saúde? A escolha geográfica revela priorização política sobre necessidade epidemiológica. Otimismo cauteloso. Profissionais de saúde rural reconhecem a crise real, fechamento de hospitais, escassez de melhores resultados de saúde e receberiam investimento com alívio. Passões sobre sustentabilidade. 50 bilhões de dólares ao longo de 5 anos são significativos, mas o que acontece no 6º ano? Se hospitais rurais se tornarem dependentes desse financiamento e ele desaparecer, a crise retornará agravada. Questões de força de trabalho. Dinheiro não resolve automaticamente a escassez de médicos rurais. Sem abordar educação médica, perdão de empréstimos estudantis para médicos rurais e qualidade de vida, infraestrutura física sem profissionais, permanece subutilizada. Republicanos rurais, vitória política clara, podem reivindicar crédito por trazer recursos federais enquanto mantém retórica anti-Washington. Dilema político. Aceitar recursos de Trump valida suas políticas, mas recusá-los prejudica constituintes. Estados urbanos. Governadores de estados como Nova York ou Califórnia podem sentir que seus residentes rurais recebem proporcionalmente menos devido à fórmula de distribuição, enquanto seus programas de Medicaid urbano enfrentam os cortes que financiam isso. Este anúncio institucionaliza a narrativa de que a América urbana e rural tem necessidades e prioridades fundamentalmente diferentes. Reforço de identidades separadas. Ao criar um programa explicitamente rural, o governo está reconhecendo e potencialmente aprofundando a divisão cultural urbano-rural como categoria política legítima. Ressentimento urbano potencial. Residentes urbanos, particularmente minorias que dependem do Medicaid, por decor isso como seus recursos sendo redistribuídos para populações predominantemente brancas rurais por razões políticas. Validação de queixas rurais. Para comunidades rurais que há décadas se sentem economicamente abandonadas, este investimento valida suas queixas e posiciona Trump como o primeiro presidente em gerações a realmente se importar com eles. A presença destes dois indivíduos é profundamente simbólica. Representa a ala anti-establishment, cética em relação a grandes farmacêuticas, focada em saúde natural. Sua presença sinaliza que este não é investimento tradicional de saúde pública, mas algo ideologicamente alinhado com movimentos de medicina alternativa e autonomia de saúde. Figura controversa no estabelecimento médico, conhecido por promover tratamentos não convencionais. Sua liderança do CMS sugere que a administração de fundos pode priorizar flexibilidade, experimentação e abordagens não tradicionais sobre conformidade rígida com padrões médicos estabelecidos. Mensagem implícita. A escolha destes dois em vez de burocratas tradicionais de saúde pública comunica que este é um investimento anti-establishment, atraente para bases populistas que desconfiam de instituições médicas tradicionais. Se bem-sucedido politicamente, este modelo estabelece um precedente perigoso ou libertador, dependendo da perspectiva. Governos futuros poderão justificar qualquer nova prioridade de gastos, alegando ter encontrado desperdício em programas existentes, potencialmente tornando a integridade orçamentária ainda mais opaca. Programas sociais existentes tornam-se vulneráveis a serem caracterizados como desperdiçadores sempre que recursos são politicamente necessários em outro lugar. Este investimento altera sutilmente o equilíbrio federal-estadual. Estados tornam-se mais dependentes de financiamento federal direcionado para a infraestrutura crítica, reduzindo a autonomia fiscal. Washington aumenta a influência sobre política de saúde estadual ao controlar fluxo de recursos substanciais. Se hospitais rurais melhorarem visivelmente até novembro de 2026,
Republicanos terão narrativa poderosa de promessas cumprir. Se a implementação for bem-sucedida, o modelo de cortar desperdício para reinvestir torna-se o padrão operacional para outras áreas. 2.6. Anúncios similares para infraestrutura rural, educação e segurança pública, todos financiados através da eliminação de desperdício. Republicanos fazem campanha com exemplos tangíveis de hospitais reabertos e clínicas reformadas em distritos competitivos. 2027. Expansão do modelo para áreas urbanas cria a base original do programa. Pós-2028. Este modelo torna-se o paradigma partidário para a reforma governamental. Indicadores de sucesso a observar. Reabertura de hospitais rurais nos primeiros 12 meses, metas 50 a 100 instalações. Redução mensurável em tempos de espera para emergências rurais. Aumento documentado de profissionais de saúde relocalizando-se para áreas rurais. Aprovação presidencial em condados rurais, mantendo-se acima de 60%. Se surgirem complicações técnicas ou burocráticas, a distância entre promessa e entrega cria vulnerabilidade política. 2026. Atrasos burocráticos na distribuição dos fundos geram manchetes negativas. Final de 2026. Investigações revelam que alguns cortes de desperdício afetaram beneficiários legítimos do Medicaid. Litígios estaduais contestando a legalidade dos cortes no Medicaid atrasam a implementação. 2026. Democratas fazem campanha agressiva com histórias de pacientes do Medicaid prejudicados. Sinais de alerta precoce. Governadores democratas recusando fundos com condições anexadas. Relatórios de beneficiários legítimos do Medicaid perdendo cobertura. JAO, ou órgãos de fiscalização, questionando a magnitude real dos cortes de desperdício, atrasos na publicação das regulamentações de implementação. Se a polarização comprometer a execução, estados azuis e vermelhos implementam versões radicalmente diferentes. Estados republicanos, implementação rápida com requisitos mínimos, foco em expansão de acesso. Implementação condicional ou recusa, exigindo garantias de não cortes no Medicaid urbano. 7. Emerge um sistema de saúde rural de duas velocidades baseado em geografia política. Consequência, migração interestadual acelerada de profissionais de saúde e até populações. O mais provável, mistura de sucessos e desafios complexos. Implementação revela que a crise rural é mais profunda que financiamento. Fundos são liberados, mas falta de profissionais qualificados limita a utilização. 2026, 2027. Surgem gargalos inesperados, escassez de equipamentos médicos, problemas de conectividade para telemedicina, questões de licenciamento interestadual. Necessidade de legislação complementar para resolver problemas estruturais não financeiros. Resultado: sucesso parcial que exige iterações e ajustes contínuos. Reconfiguração do equilíbrio urbano-rural. A maior consequência pode ser o início de uma reversão de décadas de concentração médica urbana. Se bem-sucedido, este programa poderia criar nova infraestrutura permanente. Hospitais e clínicas construídos ou reformados com estes fundos existirão por 30 a 50 anos, alterando permanentemente a geografia da saúde americana. 2. Estabelecer novo padrão de acesso. Futuros pacientes rurais terão expectativas elevadas que nenhuma administração futura poderá ignorar sem custo político. 3. Modificar fluxos de treinamento médico. Incentivos e infraestrutura podem começar a atrair residências médicas e programas de treinamento para áreas rurais, criando circuito de feedback positivo. 4. Catalisar telemedicina rural. Investimento em infraestrutura provavelmente incluirá conectividade, acelerando a adoção de telemedicina em áreas historicamente desconectadas. O elefante na sala: de onde vieram realmente os 50 bilhões de dólares? Esta é a questão que definirá a sustentabilidade do modelo. Possibilidade A: otimização genuína. Se os cortes foram realmente de fraude e ineficiência sem prejudicar beneficiários, estabelece precedente para auditoria agressiva contínua de programas sociais. Outros países podem adotar modelo similar de auditar para reinvestir. Torna-se caso de estudo em escolas de administração pública globalmente. Possibilidade B: cortes,
Se beneficiários legítimos foram afetados ou serviços foram reduzidos, cria bomba relógio política para quando histórias individuais emergirem. Pode desencadear reformulação completa do Medicaid nos próximos 5 a 10 anos. Litígios poderiam durar uma década. Possibilidade C. Realocação contábil, se foi principalmente reorganização orçamentária sem novos recursos reais, cria precedente perigoso de anúncios sem substância fiscal real. Pode desencadear déficits inesperados em 2 a 3 anos, quando matemática se revelar. Mina credibilidade de futuros anúncios de investimento. O modelo cortar desperdício para reinvestir pode transformar expectativas. Fim da dicotomia austeridade no investimento. Trump está tentando estabelecer terceira via. Eficiência agressiva permite investimento sem novas receitas. 2. Nova arma política. Futuros candidatos de ambos os partidos serão pressionados a identificar que desperdícios cortarão para financiar suas propostas. 3. Risco de caça às bruxas administrativa. Pressão para encontrar desperdício continuamente pode levar a cortes prejudiciais ou paralisia burocrática por medo. 4. Expectativa de demonstração. Apenas propor investimento não será suficiente. Eleitores esperarão explicação clara de origem de financiamento. O que acontece após 5 anos? O anúncio especifica 50 bilhões de dólares ao longo de 5 anos. Mas infraestrutura de saúde requer financiamento operacional contínuo. Hospitais reabertos precisarão de orçamentos anuais perpetuamente. Profissionais recrutados esperarão salários contínuos. Equipamentos médicos precisam substituição a cada 7 a 10 anos. Pergunta crucial. Este é financiamento inicial de capital ou inclui operacional de longo prazo? Cenário de risco. Hospitais são reabertos ou expandidos em de 2026 a 2028, mas fecham em de 2031 a 2032, quando o financiamento inicial expira e não há plano de continuidade. Isto seria desastroso política e humanitariamente. Quem exatamente é rural para fins deste programa? O anúncio menciona todos os 50 estados, mas a distribuição de recursos é crítica. Subúrbios exurbanos contam como rural, cidades pequenas, 10 mil, 50 mil habitantes, qualificam-se, estados predominantemente urbanos, NJ, RI, receberão alocação significativa. Definição muito ampla dilui impacto, muito estreita exclui áreas necessitadas. Quem decide como cada estado gasta sua alocação? O programa prevê distribuição aos 50 estados, mas estados têm autoridade discricionária total ou há mandatos federais? Que mecanismos de supervisão impedirão corrupção ou má alocação? Como se equilibra a autonomia estadual com a accountability federal? Problema estrutural. Muito controle federal frustra governadores, pouco controle arrisca escândalos. De onde virão os profissionais de saúde? Esta é potencialmente a limitação mais crítica. Estados-Unidos têm escassez nacional de médicos, projetada em 86 mil até 2036. Escassez de enfermeiros ainda mais severa. Áreas rurais historicamente não atraem profissionais mesmo com